Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu, prefiro estar com Deus, com o meu Deus em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Meus amados e preciosos ouvintes, nós estamos, durante a nossa programação de hoje, meditando aqui um pouco acerca de um personagem da Bíblia, um tanto interessante, porque não existe longos textos, não existe muitos dados acerca dele na Bíblia, mas sabemos que o pouco que ficou nas Escrituras a respeito dele nos prega para nós uma grande mensagem e uma mensagem extremamente atual para os dias que nós estamos vivendo. A Bíblia fala de Enoque. Nós encontramos a Bíblia falando de Enoque em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, está dizendo que andou Enoque com Deus e Deus o tomou, Deus o transladou para si. Quer dizer que Enoque viveu com Deus. Isso já faz da vida de Enoque uma vida diferenciada da maior parte dos seres humanos que vivem na terra hoje. A Escritura diz que andou Enoque com Deus 365 anos e Deus o tomou para si. Você já pensou sobre isso? Um homem que anda com Deus a maior parte da sua vida, ou toda, quem saiba, praticamente toda a sua vida? Esse foi Enoque. Andou com Deus 365 anos. Agora,
O interessante é que, naquele tempo, quando Enoque esteve sobre a terra, há quase 5.000 anos atrás, mais ou menos, pelos textos, relatos bíblicos, pelos historiadores, pela cronologia da Bíblia, Enoque não era um homem tão velho assim para o quanto os homens acostumavam viver naqueles dias. Porque o próprio Adão, quando foi criado por Deus, ele viveu quase 1.000 anos, quase um dia na contagem de Deus, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos, e 1.000 anos como se fosse um dia. Então era comum os homens viverem muito. Contemporâneo de Enoque, viveram no mesmo tempo, praticamente, nos mesmos dias, na mesma geração. A Bíblia nos mostra que Noé, ele quando entrou na arca, ele já tinha 600 anos. Portanto, já era bem mais velho do que Enoque. E mesmo depois do dilúvio, que foi por 40 dias, nós encontramos que Noé viveu mais aproximadamente 300 anos ainda. Quer dizer, ele também foi um homem de vida longa. Aquilo era comum para os seres humanos daqueles dias, até por causa da proximidade que eles estavam do início. Aqueles seres criados ali viveram bem perto da perfeição que Adão e Eva tiveram na criação. E naquele tempo tudo, sem dúvida alguma, era muito mais puro, tudo era muito mais limpo. Isso é indiscutível. O alimento não era híbrido. Os seres humanos não conheciam tanta tecnologia, e as mesmas tecnologias que hoje os homens conhecem são aquelas que estão reduzindo seus anos de vida, reduzindo sua existência, os seus limites de dias aqui nessa terra. Então Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou. O que me chama a atenção nesse personagem da Bíblia, Enoque, é poder ler aqui a Bíblia dizendo no versículo 5 do capítulo 11 aos Hebreus, quando a Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou testemunho de que ele agradava a Deus. Isto é uma coisa extraordinária. Um homem que viveu num tempo como ele viveu, como diz a própria Bíblia Sagrada, era um tempo onde os seres humanos eram violentos, onde os seres humanos, eles continuamente pensavam mal, onde eles viviam em torno de festas da carne, como hoje também é, porque a Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Hoje é a mesma coisa. Mas o que chama a atenção é ver esse homem que agradou a Deus. E se ele agradou a Deus, como a Bíblia o diz, isso significa que em uma era muito carnal, mundana, ele andou na contramão daquele mundo. A Bíblia diz aos Romanos 8,14 que se alguém deseja agradar a Deus, tem que andar em espírito. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne, vivem na carne, não podem agradar a Deus. E se a Bíblia diz, como eu acabei de citar, Hebreus 11, versículo 5, que Enoque agradou a Deus, isso nos dá o direito de afirmar que Enoque, ele foi um homem que viveu, que andou no Espírito, porque somente andando no Espírito o homem pode agradar a Deus. E Enoque agradou a Deus, isso significa, ele andou de acordo com a vontade, com o querer, de acordo com a palavra de Deus naqueles dias.
E não só andou, e não só viveu ali o Evangelho, não só andou de acordo com a vontade de Deus, mas ele foi uma testemunha viva contra aquela geração má, adúltera, pervertida. Enoque, sem dúvida, foi uma voz que se levantou. Deus sempre, em todas as dispensações, ele tem uma voz que se levanta. Quando eu digo uma voz, é uma trombeta, é uma mensagem, é uma atalaia, é alguém que, a exemplo de Micaías, ainda que tudo e todos se levantem contra ele, ele ainda mantém firme, sustentando aquilo que Deus o disse. Como Micaías, 400 falsos profetizaram para Acabe e Josafá, 1 Reis 22, subir e conquistar Ramote e Gileade. E Micaías disse: não vá, porque se tu fores, morrerás. Se tu fores, não voltarás da batalha. Mas ele não ouviu, ele preferiu ouvir a voz da maioria. Não é assim o homem? Ele prefere ouvir a voz da maioria. Mas Deus sempre tem uma voz singular, diferente, uma mensagem que, se preciso for, andará totalmente na contramão do mundo. Enoque andou na contramão do mundo de então, do mundo que ele viveu. E ele pregou uma mensagem dura, uma mensagem que fazia as pessoas franzirem a testa, faziam as pessoas, quem saiba, despertar fúria contra ele. Se pudessem, até mesmo tiraria a vida dele, cortariam-lhe o pescoço. Mas Deus não deixou eles tocarem em Enoque. Deus o transladou antes deles cortarem-lhe o pescoço, antes de intentarem contra a sua vida, porque os carnais, eles detestam ouvir a verdade. E Enoque pregou. Talvez alguém pudesse me interpelar: pregador, como o senhor pode dizer que Enoque foi uma voz? Foi uma mensagem contramão do mundo? Foi uma mensagem dura, de juízo contra aquela geração tão mundana e pervertida como essa que nós vivemos? Basta você ir lá na Bíblia Sagrada, na Carta Universal de São Judas, o apóstolo São Judas, não Judas o Iscariote, Judas, o irmão do Senhor. Está bem antes do Apocalipse. Você vir ao capítulo 1 do Apocalipse e voltar à penúltima carta, o penúltimo livro da Bíblia é o de São Judas. Uma carta tão pequena, um único capítulo. Se você chega no verso 14 e 15, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, ó: e destes profetizou também Enoque. O que Enoque profetizou? Profetizar é anunciar, é pregar. Profetizar é prever. Enoque, a Bíblia diz, profetizou também Enoque. E a Bíblia diz mais: o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha Enoque pregando naqueles dias, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Quer dizer, versículo 14 e 15 do livro de São Judas, a Bíblia diz que Enoque pregou uma mensagem dizendo que o Senhor viria um dia com milhares de seus santos, trazendo juízo e condenação para os ímpios, que zombavam de Noé e de sua arca, e que zombam hoje do nome de Jesus Cristo, do Santo Evangelho, que é o único caminho da salvação da alma humana. Enoque pregou uma mensagem dura nos seus dias, de condenação e de juízo. Uma mensagem que, com certeza, não agradou a maioria naqueles dias, mas agradou a Deus. E o apóstolo São Pedro, o que ele disse? Mais nos importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Pedro já anunciou isto. Enoque, ele saiu a agradar a Deus, vivendo com Deus. Ah, se as pessoas soubessem hoje
quão importante é se o homem soubesse hoje, deixasse isso descer em seu coração, o valor que tem em andar na presença de Deus. Ê mundo, ê homem moribundo que me ouve, ê homem que não se importa, jovem que não se importa, mulher que não se importa em ter a presença do Senhor. Ah, se você pudesse compreender quão importante é, quão saudável, gratificante é viver, andar, permanecer na presença do Senhor Deus. Se o mundo soubesse, se os homens soubessem o quanto o viver com Deus em sua presença evita, livra de tantas dores, tantas mágoas, tantos traumas, desastres, doença. Se o mundo soubesse disso, as coisas seriam bem diferentes. Viver na presença de Deus livra de traumas. Talvez haja alguém me ouvindo agora e a ficha já caiu. Ah, se eu tivesse vivendo na presença de Deus, eu teria sido livre dessa dor que hoje tenho que conviver com ela. Ah, se eu tivesse vivido na presença do Senhor Deus. Ah, se eu tivesse mantido o meu casamento na presença de Deus. Quantas dores, quantos traumas, quantas mágoas, quantos desastres eu poderia ter evitado. Ah, se eu fosse um homem, uma mulher, um jovem que mantivesse sua vida constantemente como Enoque na presença de Deus, de quantas doenças eu teria sido livre. Certa vez, eu conversava com um velhinho de 85 anos de idade. E aquele senhor estava tratando contra algumas enfermidades, glaucoma nos olhos, câncer de pele, mas um homem lúcido que conheceu a Deus na velhice. E ele me disse: meu filho, as minhas doenças, eu sei o porquê das minhas dores. Ele disse: eu não teria muitas dessas enfermidades que hoje tenho se eu tivesse conhecido a Deus mais cedo e se eu tivesse vivido a vida toda na presença dele. Mas desperdicei saúde, desperdicei tempo, desperdicei dinheiro, desperdicei noite de sono, desperdicei descanso. Eu fiz muitas extravagâncias e estou colhendo na minha carne. Isso eu ouvi da voz da experiência, das clãs brancas. Ele me disse que a dor que sentia, o trauma que sentia, era apenas resultado de um homem que não viveu na presença de Deus. Se os homens imaginassem quão glorioso é viver na presença de Deus, se ele pudesse deixar isso descer na alma, o viver com Deus é salvação. Quantos casamentos não seriam destruídos se vivessem na presença de Deus? Quantos jovens não teriam ingressado no caminho das drogas, do crime, se vivessem na presença de Deus? Quantos jovens não estariam agora mesmo, talvez até me ouvindo, dentro de uma cela, na casa de detenção, se eles estivessem vivendo na presença de Deus? Se os seus pais talvez tivessem acordado e entendido que é de suma importância ensinar os filhos o caminho do Senhor, livra de dores, de desastres, de desgraças. Às vezes um pai quer dar tudo para o filho não viver a mesma dor e sofrimento que ele viveu. Mas o pai esquece das maiores dores e sofrimento que eles viveram, e que sapato novo, mochila nova, curso, faculdade, formação profissional não pode livrá-los daquelas dores e traumas, daqueles gemidos da alma, do espírito, do interior que ninguém escuta, que ninguém pode ver. Somente criando-os no caminho do Senhor, ensinando-os o valor que há em servir a Deus, obedecer sua palavra, conduzir seus passos de acordo com a vontade de Deus,
de acordo com o amor de Deus, com a Santa Bíblia, o velho e transformador, poderoso Evangelho. Mas o pai não entende que a melhor coisa, legado e herança que poderia deixar para o filho é a presença de Deus. Que adianta R$1 milhão? Que adianta uma fortuna, uma grande herança, se você não deixar Deus exemplo para ele, se não deixar esse legado que permanece para sempre, esse valor inegociável. Mas muitos pais não entendem, e há filhos hoje no presídio porque seus pais não buscaram a Deus, não lhes ensinaram o caminho do Senhor, não foram exemplo para eles, exemplo de honestidade, exemplo de verdade, exemplo de fidelidade, exemplo de um homem e uma mulher que buscam a Deus, que temem a Deus. E os pais muitas vezes pegam seus filhos e preferem ensiná-los determinadas coisas que em nada acrescentará valores para a sua alma, formação para o seu espírito, em nada livrará-los dos sofrimentos que o pecado causa. O pecado causa dor, sofrimento, traumatiza, e é difícil recuperar aquele que é alvejado, aquele que sofre as invasões, os ataques terroristas de Satanás. Como é difícil recuperá-lo! Só Deus pode. A religião não pode, nenhuma ONG pode, nenhuma obra filantrópica pode, nenhum psicólogo pode, só Deus pode. Mas o pai não entende que o melhor lugar é a presença do Senhor. A mãe não entende que o melhor lugar é a presença do Senhor. Prefere ensiná-la a dançar algumas danças sensuais. Prefere ensiná-lo, quem sabe, ser um jogador de futebol, ou um nadador, ou alguma coisa assim, e esquece do que é principal. Tudo tem o seu devido lugar, mas não esqueça do que é principal, do que realmente são valores. Que livra a presença de Deus, livra de casar errado, comprar errado, livra. Mas o homem não entende, o mundo não entende. Ah, se o mundo soubesse. E talvez muitos hoje diriam nesse programa comigo assim: ah, se eu soubesse. O coração quebranta-se diante disso, é inevitável. Ah, se eu soubesse, quando era mais novo, quão importante é a presença de Deus. Se meu pai tivesse me ensinado, se minha mãe tivesse me ensinado. Ah, se eu soubesse, quantos vexames não teria passado, quantas dores não teria vivido, quantos traumas, quantos fantasmas eu não carregaria em minha vida. Talvez alguém esteja aí do outro lado da linha, da escuta, da ponta da linha, exclamando isto. Enoque escapou da destruição do dilúvio. Deus o tomou para si. A presença de Deus salva da destruição. A presença de Deus pode salvar a tua casa de ficar imergida em um abismo. O apóstolo São Paulo, ele falou àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Paulo disse que, se ele cresce, ele livraria a casa dele da perdição. Viver na presença de Deus salva a sua casa, salva os seus filhos. Salva o homem de trilhar caminhos de derrotas. Viver na presença de Deus nos livra de tantas coisas. E a quem não considera isto, a presença de Deus, quão importante é. Basta olhar para a história de Israel. Todas as vezes que Israel abandonava a presença de Deus, pereciam. Não eram livres, não escapavam dos terríveis julgamentos dos inimigos que batiam à sua porta. Mas quando eles permaneciam na presença de Deus, não tinha gigante, não tinha superforça, superpotência que pudesse destruí-lo. A presença de Deus os livrava da lança dos inimigos, como livrou Davi da lança de Golias.
A presença de Deus livrou Sansão, livrou Davi, livrou Israel do Egito. Foi só receber a presença de Deus, através de Moisés. Vejo os lares imergidos no pecado, as famílias perdendo seu valor, as igrejas atoladas no profundo do pecado e da imoralidade. Vemos o mundo caindo em pedaços. E a única coisa que poderia livrar-nos é a presença de Deus, que tem sido rejeitada, como nos dias de Noé. E Enoque disse: rejeitem, mas eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para trazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, que se opõem, que resiste à verdade, que vive na prática de obras impiedosas. Judas, versículo 14 e 15, é o que a Bíblia nos diz. Meu amigo ouvinte, se você não tem a presença de Deus, eu te aconselho, não importa o seu passado, como viveu, como chegou até aqui, talvez os trancos e barrancos, mas Deus pode te fazer. Ao aceitar, ao abrir o teu coração para essa mensagem, Deus pode te fazer uma nova criatura. Basta que abras o teu coração e arrependa dos teus pecados e seja batizado no nome daquele que livra, que salva, que purifica, no nome daquele que é a presença do próprio Deus, que é Emanuel, Deus conosco. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a vida eterna, a presença libertadora, salvadora, protetora de Deus. Abra o teu coração e receba a presença de Deus. É a única coisa que pode te ajudar, te salvar. Receba isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.